Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 1 diz assim: Depois disso, Jesus começou a andar pela Galiléia, pois não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então, seus irmãos lhe disseram: Retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo, já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem seus irmãos criam nele. Então lhes disse Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Subi à festa, eu não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. E tendo-lhe dito isto, ficou na Galiléia. Mas tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus procuravam-no à festa e perguntavam: Onde ele está? Havia muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam: Ele é um homem bom, mas outros diziam: Não, pelo contrário, ele engana o povo. Todavia, ninguém falava abertamente por medo dos judeus. Então, essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, essa aqui é a sua palavra, Pai. Nós, com um coração humilde, ó Pai, lemos, ó Pai, essa manhã e pedimos, ó Pai, fala ao nosso coração. Que o Senhor realmente, ó Pai, encontre em nós, ó Pai, uma terra fértil, para que essa palavra cresça dentro de nós e produza os frutos para a Tua glória, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui, Jesus, depois daquele longo discurso sobre ele ser o pão da vida, sobre ele falar sobre a importância de se unir a ele pela carne, pelo sangue, né? Aqui muitos discípulos se escandalizaram com o tom do seu discurso, muitos discípulos deixaram Jesus. Agora já passou alguns meses depois dessa conversa com seus discípulos e Jesus está na região da Galiléia, porque ele estava andando por lá, né? O João aqui não relata o que exatamente ele fez nesse meio período, mas ele estava por lá porque ele não queria passar pela região da Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então, aquilo que Jesus estava fazendo estava provocando um desconforto nos judeus. E que judeus são esses aqui? Os líderes, tá bom? Os líderes do povo judeu. Porque se você pensar bem, tanto Galiléia quanto Judéia é lugar de judeu morar, certo? É o território israelita ali. Então, quando a gente lê aqui os judeus, provavelmente está se referindo a essa liderança, né? A liderança dos sinédrios, os escribas, os fariseus, que eram os grandes incomodados mesmo com aquilo que Jesus ensinava e fazia. Jesus estava curando pessoas, Jesus estava ensinando a respeito do reino de Deus, Jesus estava usando termos como eu sou, se referindo, né, se identificando com o próprio Deus. Ele estava dizendo que ele é o pão da vida, que ele é realmente esse que é o único que é capaz de alimentar o ser humano. Então, olha só, Jesus estava incomodando muita gente ali no território de Jerusalém, na região de Jerusalém. Então, Jesus agora evita a Judéia, ou seja, a Judéia é a região onde fica o Templo de Jerusalém, o centro, a capital, certo? Então, Jesus está nas periferias, Jesus está mais distante, realizando as suas obras, curando pessoas, expulsando demônios. Ele está fazendo a vontade de Deus nessa região e evitando o embate com essas autoridades. Por quê? Porque não é chegado o tempo de Jesus, visto que essas autoridades desejavam matar Jesus. Mas vocês sabem que Jesus precisava morrer no tempo certo, certo? Que Deus tem um plano muito bem arquitetado. E que Jesus deveria morrer justamente na época da Páscoa. A gente já falou isso aqui há alguns cultos para trás. Então não era o momento de Jesus ir para Jerusalém. Não era o tempo de Jesus ir para Jerusalém. Era o tempo dele permanecer oculto. Permanecer com realmente quem precisava. Com as pessoas que estavam escutando a sua palavra. Estava próxima à festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Era uma festa que tinha um significado muito forte para os judeus. A festa do tabernáculo, ela vem cercado de significado, de símbolos.
ela coloca para o judeu, para o povo judeu em geral, suscita nele a esperança de um Messias, a esperança do reino de Deus sendo estabelecido na terra. Perceba bem, a festa fala sobre um rei chegando em Jerusalém e decretando a sua paz e governando por meio do seu cetro, mas estabelecendo a paz, o shalom de Deus para Jerusalém, para Israel inteira, onde realmente o povo judeu teria vida, prosperidade. Lembra que o povo judeu está sendo assolado, está vivendo realmente descaracterizado de quem ele é, o povo escolhido de Deus, né? Então seus irmãos, olha só, versículo 3, então seus irmãos lhe disseram, retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Então, perceba bem isso aqui. Qual que é a grande questão aqui? Os irmãos de Jesus, filhos de Maria, os irmãos de Jesus, eles chegam numa lógica. Qual é a lógica? Se Jesus, a incredulidade no coração deles, se Jesus realmente é o Messias, se o meu irmão realmente é o Messias, assim como a minha mãe conta a história de como foi tudo, por que ele não vai para Jerusalém e realiza esses milagres que ele faz aqui lá? Para que as pessoas vejam. Porque se as pessoas veem que Jesus, de fato, realiza essas obras, então as pessoas vão crer. Elas vão crer. Então, olha só, o desejo dos irmãos de Jesus de acelerar o processo, de fazer que realmente as coisas aconteçam no modelo, no plano deles. E existe uma incredulidade também, é como se eles estivessem querendo colocar Jesus à prova. Se você realmente, quer mudar alguma coisa entre nós, por que você não aparece em Jerusalém e faz lá um milagre e faz a maravilha que todo mundo vai ver e aí vai ser incontestável? Ninguém vai mais te ficar nessa perseguição, nessa coisa toda, entendeu? Eles vão ver que você de fato é o Messias. E o versículo 4 diz, porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, ou seja, aparece para o mundo. O mundo é o quê? Jerusalém, entendeu? Por que você não faz isso lá no templo? Por que você não faz um grande milagre, não faz uma grande obra lá e todo mundo vai ver? E aí eles vão reconhecer. E aí Jesus, porque o João vai dizer, pois os seus irmãos, seus irmãos não criam nele. Não criam nele. Isso aqui mostra algo muito importante para nós e eu acho que a gente já pode começar a explorar isso aqui. Andar com Jesus, vir à igreja, falei isso no domingo passado. Andar com Jesus, vir à igreja, ver os milagres, escutar as palavras, não faz uma pessoa um cristão. Não faz de uma pessoa um cristão, um verdadeiro convertido. Uma pessoa pode experimentar todas essas experiências legítimas com Deus e mesmo assim o seu coração está desligado do Senhor. Desligado do Senhor. Confiando em si mesmo. Confiando em outra coisa a não ser que esse é o Messias. Perceba isso. É o grande desafio nosso essa manhã. De que é possível nós fazermos coisas de crente, escutarmos Jesus, experimentarmos os milagres e mesmo assim ainda ter algo, ainda o nosso coração não está totalmente ligado a Jesus. Certo? Os irmãos de Jesus, na mesma casa que ele, certo? Um vínculo de sangue com ele. Provavelmente escutou a mãe dele falando sobre os acontecimentos. A qualquer momento eles poderiam chegar para a mãe dele e falar: mãe, como é que foi a história do nosso irmão mais velho, Jesus? Como é que foi mesmo que ele nasceu? E a mãe contaria toda a história para ele. Eles têm um testemunho diante deles. Mas mesmo assim, eles não creem. Olha a dureza do coração. Isso aqui revela o quê? A depravação humana. Revela a nossa incapacidade de que por mais que nós tenhamos as provas, as evidências diante dos nossos olhos, se não for pela ação do Espírito Santo, nós somos incapazes de crer, de nos unir a Cristo pela fé. Perceba bem, os irmãos de Jesus experimentaram a realidade de ver Deus encarnado, o Verbo de Deus encarnado diante deles. Mesmo assim, eles não criam em Jesus. Não criam em Jesus. Tá vendo? Nós precisamos lembrar sempre disso. O ser humano, a corrupção do coração do ser humano é tão imensa, é tão profunda, que ele, por mais que ele veja Deus diante dele, ele ainda é incapaz de se unir a esse Deus pela fé.
certo? Então, a grande questão não é os milagres que vão convencer as pessoas, entendeu? Não é o que Deus vai fazer de extraordinário para convencer as pessoas. A questão é, se o Espírito Santo não convence os corações, não regenera, não traz essa convicção interna, pode acontecer o fogo cair, a nuvem ficar vermelha, o show pirotécnico aqui, não adianta, as pessoas elas não vão crer em Jesus. Os próprios irmãos de Jesus, neste momento, não criam nele. Você vai ver em Atos, que em Atos é onde acontece essa virada na vida deles, entendeu? Em Atos, os irmãos de Jesus já estão com uma outra posição. Eles creem em Jesus, mas o quê? Num segundo momento, no momento da ressurreição, né? Versículo 6. Então lhes disse Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está sempre presente. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. O que Jesus está dizendo aqui? Vai vocês. O tempo de vocês está sempre presente. Vocês sempre podem subir a Jerusalém. O meu ainda não chegou. Ainda não chegou o momento. Não é dessa forma que eu vou a Jerusalém. Vocês vivem na liberdade de si mesmo. Mas eu estou submisso à vontade de Deus, o Pai. O meu tempo não chegou. Jesus viveu nessa terra obediente ao seu Pai. Ele só anda, ele só cura, ele só fala se essas coisas estiverem alinhadas com a vontade do seu Pai. E para o seu Pai não é tempo de subir a Jerusalém da maneira que os seus irmãos estavam lhe pedindo. Qual que era essa maneira? Da maneira pública, evidente, ostentando o poder, ostentando a capacidade. Era assim que os irmãos de Jesus desejavam que ele subisse a Jerusalém. De maneira pública, espalhafatosa, esse era o cenário ideal na cabeça dos irmãos de Jesus. Mas Deus, o Pai, havia planejado uma maneira, uma forma, o ideal. Qual que era o ideal? O ideal era que Jesus realmente mantesse, que ele fosse discreto, que Jesus pudesse ser discreto, não era a hora dele aparecer para todo mundo. Os irmãos queriam que Jesus aparecesse para todo mundo. Deus, o Pai, não queria que Jesus aparecesse para todo mundo. Era tempo de segredo, era tempo de fazer discípulos, era tempo de operar as maravilhas no secreto, nas regiões mais afastadas. Você percebe isso? Jesus ele tem algo muito bem definido nele que nós precisamos aprender com ele, entendeu? Nós precisamos aprender que passos na nossa vida só devem ser tomados se esses passos estiverem de acordo com Deus, de acordo com a vontade de Deus. Não sou eu que faço os planos. Na minha cabeça, os planos certos são esses. Mas qual é a vontade de Deus? Então nós deveríamos realmente orar, pedir a Deus, nos prostrar, ter a humildade de dizer: os meus planos parecem bons, mas se não forem os planos de Deus, vai dar errado. Vai ser feito da maneira incorreta. E não é isso que nós devemos buscar. Se nós queremos ser seguidores de Jesus essa manhã e o resto das nossas vidas, nós precisamos olhar para esse Jesus que viveu essa vida submissa à vontade do seu Pai. O óbvio aqui parece esse mesmo. Por que Jesus não aparece em Jerusalém e realiza os milagres? Porque Deus não quer, porque não é assim que Deus deseja exaltar o seu Filho. Ele tem outros planos para o seu Filho, diferente dos planos dos irmãos de Jesus. Então, o olhar humano enxerga a realidade a partir de um contexto. Mas nós precisamos enxergar isso através dos olhos de Deus, que era o que Jesus estava aqui. Não é chegada a minha hora. Por que você não manifesta ao mundo? Porque não é chegada a minha hora. O tempo de vocês já chegou, né? Mas o meu tempo, mas eu não. Ó. Versículo 7, o mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que suas obras são más. Olha só que isso aqui é interessante demais. Porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: vocês podem ir em Jerusalém a hora que vocês quiserem. Por quê? Porque Jerusalém não tem nada contra vocês. Isso aqui é pesado demais. Porque Jerusalém não consegue odiar vocês. O mundo não consegue odiar vocês. Por que o mundo não odeia os irmãos de Jesus, gente? Por que o mundo não odeia os irmãos de Jesus? Porque provavelmente os irmãos de Jesus são a cara do mundo.
Eles já estão amoldados pelo próprio mundo. Não oferece incômodo. Não oferece nenhum tipo de desconforto. O mundo vai odiar alguém que é igual a eles mesmo? Mas por que eles odeiam Jesus? Porque Jesus é o oposto de quem eles são. Então a santidade, a bondade e o procedimento do Cristo é um contraponto ao procedimento do mundo. E isso causa ódio. As nações odeiam Jesus, o mundo odeia Jesus, porque Jesus propõe uma vida totalmente distinta daquilo que eles vêm pregando há anos, há séculos. Então, isso aqui é muito importante para nós, por quê? Porque você, cristão, você precisa pensar seriamente na sua vida. Para o mundo que nós vivemos, a cultura, os sistemas de governos, perceba bem, a moda, o politicamente correto do nosso mundo. Se você não oferece um tipo de incômodo para o mundo, se o seu procedimento não causa um desconforto nesses sistemas de maldade, de injustiça, de mentira, de infidelidade, se você não é um contraponto a essas coisas, é porque você é mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Essa é a grande questão aqui. Porque se você segue a Cristo, isso é um problema tão grande para essa sociedade corrompida, porque se você segue a Cristo, não há espaço para corrupção, para subornos, para mentira, para infidelidade, para inveja, para fofocas, para maledicência. Você percebe aqui? Jesus é tão íntegro, tão reto, tão submisso à vontade de Deus, que causa incômodo às pessoas que vivem na vontade do diabo. Esse mundo aqui não é simplesmente as pessoas, mas é esse coração humano corrompido que não busca a vontade de Deus, que serve a Satanás no seu íntimo, que vive como se Deus não existisse. Então, quando nós cristãos não oferecemos desconforto nesse mundo que nós vivemos, provavelmente você é mais parecido com o mundo do que parecido realmente com o Filho de Deus. Isso é muito importante. Porque se os seus amigos, tá lá a roda de amigos lá, e os seus amigos que traem a esposa, que são violentos, que consomem pornografia, que vivem lá falando disso e daquilo, quando você está no meio deles, se isso não causa um desconforto, é porque você é um desses amigos. Você é uma dessas pessoas, segundo Salmos capítulo 1, você é como o escarnecedor. Você vive como se Deus não existisse, como se você não tivesse que prestar contas a um soberano. Como se você não tivesse um Senhor e Salvador da sua vida. É isso. É isso. Por isso que nós devemos nos alegrar de que em contextos, em grupos, as pessoas ficarem realmente incomodadas nesse bom sentido do nosso procedimento. Você percebe isso que eu estou dizendo aqui agora? Quando você fala da verdade, da justiça, do evangelho, da vida cristã, da vida bíblica, da vida pautada pelas escrituras, com alguém, ou simplesmente vive, porque olha só, Jesus, ele é por si, a natureza dele, entendeu? Jesus não incomoda só com as suas palavras, ele incomoda com a sua própria presença, entendeu? Então, se pessoas, elas pensam 2, 3, 4 vezes antes de te dizer alguma coisa, pelo fato de você ser um seguidor de Jesus, isso significa que você está indo no caminho certo. Não estou falando para você ser chato, não, ok? Não confunda ser chato com ser cristão, tá bom? Mas eu estou dizendo o seguinte, o cristão, ele não pode se acomodar à maneira e o proceder que o mundo tem. Certo? Não pode. Fofoca. Ira. Todos esses pecados que Paulo condena nas suas cartas.
Todas essas coisas que não fazem parte da natureza de quem nasceu de novo, do novo convertido, não fazem parte da sociedade do reino de Deus. Dessa nova humanidade criada à imagem e semelhança de quem Deus é. Faz sentido isso? Porque, olha só, eu lembro que eu já, inúmeras vezes, o meu superior, quando eu trabalhava fora, chegava para mim e falava assim, ó, diz isso. Ó, fulano tá aqui procurando aqui por que você não paga ele lá e não sei o quê. Diz que eu fui não sei aonde. Diz que eu não estou. Diz que... Não vou mentir. Não é por causa da minha própria moral, porque eu quero... É porque eu não vou mentir, isso é pecado. Entendeu? Liga para minha esposa e fala com ela que eu tô no trabalho. Que isso? Tá lá no futebol. Não existe. A gente não vai fazer concessões. Você tá entendendo? Ah, mas o mundo diz que a vida é vivida desse jeito, que é só assim que você ganha popularidade, é só assim que você ganha influência, é só assim que realmente as pessoas te reconhecem como alguém nesse mundo. Se esse é o procedimento do mundo, então eu serei pobre diante deles. Eu serei sem influência, eu serei sem sucesso, porque eu não estou aqui para agradar os homens. Eu estou aqui para viver sobre o domínio e a vontade de Deus, o Pai. O mundo não pode vos odiar. Isso aqui é quase um insulto de Jesus aos seus irmãos. O mundo não odeia vocês porque vocês são a cara do mundo. Vocês são assim, ó, para eles, vocês não causam incômodo. Por o inferno, tá tudo bem. As pessoas, elas viajam na maionese. Ah, Satanás está contra mim. Satanás está fazendo isso para me paralisar. Satanás, o inferno. Ah, isso. Meu amigo, se você não é um cristão genuíno, Satanás não faz nada contra você, porque você é amigo de Satanás. Ele vai mexer com você por quê? Se você joga no time dele? Por que ele vai colocar alguma dificuldade na sua vida se você joga no time dele? Ah, mas o diabo, o devorador, não sei o quê. Você tá louco? Satanás vai fazer de tudo para que você continue nesse conforto dessa vida que não incomoda ninguém. Não incomoda ninguém. Dessa moralidade que não representa perigo para ninguém. Você é corrupto. Você é pecador. E você é impenitente. Porque você não procura mudança de vida. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês sobem em Jerusalém a hora que vocês quiserem. Por quê? Vocês são igual a eles. Eles não têm nada contra vocês, eles têm contra mim por quê? Por que eles têm? O mundo me odeia. Por que eles me odeiam? Porque, olha o que odeia. O mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, pois dou testemunho de que as suas obras são más. O procedimento de Cristo deixa evidente que eles são pecadores, que eles transgrediram a lei, que eles não amam o Senhor, que eles são realmente gente depravada. O procedimento. Eu não sei se você já encontrou com gente assim, gente santa, gente que ama a Deus, não é gente moralista não, é gente que ama a Deus. A pessoa ela é santa pelo amor, ela ama tanto a Deus que ela deseja viver conforme a vontade de Deus. E você, diante de uma pessoa dessa, você tem vergonha de falar um palavrão, você tem vergonha de contar uma mentira. Você fica constrangido de fazer algo que às vezes é comum na sua cultura, no seu dia a dia. Por quê? Porque essa pessoa não é assim. Essa pessoa se livrou dessa prisão, dessa vida há muito tempo. Só que você ainda não. Você já fez isso? Eu já fiz isso. De estar diante de gente que eu falei assim, meu Deus do céu, essa pessoa venceu isso que para mim é uma prisão. Eu não tenho coragem de vangloriar, porque quando eu estou entre os meus amigos, eu me vanglorio de um pecado. E aqui eu não tenho coragem, por quê? Porque essa pessoa, ela mostra como isso é ruim, como isso é negativo, como isso a vida dela revela essa corrupção em mim. Porque ela obedece a palavra, porque ela ama a Cristo de verdade. Você está entendendo? Então, gente, isso aqui é algo muito importante. Se você nasceu de novo, se você está seguindo a Jesus, é necessário que a sua vida revele o Deus que você serve. O seu procedimento, a sua integridade, a sua maneira de falar, a sua
a sua convicção, certo? Que você não negocie a palavra de Deus, não negocie um estilo de vida que seja santo, irrepreensível. Tá entendendo? Tem que causar incômodo. Que tipo de funcionário você é na sua empresa? Na sua empresa, mas aqui na empresa aqui, para ser promovido, aqui, meu amigo, eu lembro de umas histórias assim, em algumas empresas aí, de que era assim, se a mulher quisesse ser promovida no trabalho, ela tinha que se relacionar com certas figuras de liderança na empresa, para conseguir uma indicação, para conseguir uma promoção. E aí ficava entre eles. Se você é mulher e isso é exigido para você no seu trabalho, você foge disso. Você diz não a isso. Mas, Thiago, mas eu preciso da promoção porque eu preciso pagar a escola do meu filho, eu preciso fazer... Não se corrompa. Não se corrompa. Senhor vai te sustentar. Se você é homem, você precisa, e você é um vendedor, às vezes você é um vendedor ali, e você precisa subornar o comprador da outra empresa com por fora para que ele possa comprar na sua mão, para que quando as negociações sejam feitas, você seja favorecido, meu irmão, perca a venda. Você está entendendo? Se o seu chefe exige bajulação, exige que você negue a sua fé em Cristo Jesus, que você viva como se Jesus não fosse o Senhor de sua vida, saia disso. Saia disso. Está entendendo? Não se corrompa. Mas aí eu nunca vou ter dinheiro. Então o problema é seu, meu amigo. Então é isso aí. É isso que Deus tem para você. Ser fiel a Ele é melhor do que qualquer sucesso que a gente possa ter nessa vida. Mas se eu começar assim, meus amigos se juntam todos para falar mal das mulheres deles lá e não sei o quê. E aí se eu não chegar e fizer isso também, eu não sou aceito. Então, meu amigo, acabou o futebol para você, vai arranjar outro. Entendeu? Que isso? Então, se nós não causamos esse desconforto, e perceba bem, não estou falando de moralismo, eu estou falando de uma vida diante do Senhor, uma vida que leva o evangelho a sério. Pecado é pecado, entendeu? Pecado é pecado, vontade de Deus é vontade de Deus, prioridade é o reino de Deus. Se você não colocar essas coisas diante do seu coração, diante dos seus olhos, você vai se tornar semelhante. Por isso que Paulo fala, não vos amoldeis a este século. Pelo contrário, né? Vocês têm que ser pessoas que são inconformadas com essa realidade. Renovem a mente de vocês para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se acomodeis, não pareça com esse mundo, com esse século. Subi à festa, versículo 8. Subi à festa, eu não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. E tendo-lhe dito isto, ficou na Galileia. Então, vai vocês. Vocês estão procurando evidência, eu não. Vai vocês, o meu tempo ainda não chegou. Então, Jesus iria subir para lá, mas não é no tempo dos seus irmãos. É no tempo de Deus. Então, às vezes, as pessoas, elas podem fazer isso com a gente. Faz isso. Faz coisas boas, coisas que talvez passos que a gente talvez tenha que tomar. Perceba bem a sutileza aqui. Talvez passos que a gente tenha que tomar, mas fique esperto de você não estar indo na cabeça dos outros, na pilha dos outros e não na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para sua vida? Qual é o tempo de Deus para sua vida? Perceba isso. Isso é muito importante. Por que você não casa agora? Por que você não troca de serviço agora? Por que você não muda de estado agora? Por que você não muda de igreja agora? Por que você não assume tal responsabilidade agora? Porque antes dessa ideia fazer sentido, eu preciso ir ao Senhor, que é Ele que é meu dono. É Ele que manda na minha vida. É Ele que sabe o tempo certo. Por que você não compra esse carro agora? Por que você não faz isso agora? Porque eu preciso saber qual é a vontade de Deus para minha vida. Eu quero saber se Deus tem algo contra os meus planos. Porque se Ele tiver, eu vou pular fora. Mesmo que seja um bom plano. Mas não é o melhor. Percebe isso? Versículo 10. Mas tendo seus irmãos subido à festa, ele também subiu, não publicamente, mas em segredo. Os judeus procuravam-no na festa e perguntavam, onde ele está? Havia muitas opiniões sobre ele entre o povo. Alguns diziam, ele é bom, mas outros diziam, não, pelo contrário, ele engana o povo.
Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Então, nós chegamos aqui, Jesus subiu à festa dos tabernáculos, né? Então é a festa que as pessoas ficavam 7 dias dentro de uma tenda, relembrando o que o povo de Israel passou ali no Egito e no deserto, né? Morando em tendas, construindo realmente ali abrigos para depender de Deus. E lembra, festa dos tabernáculos suscitava na mente do povo judeu que um dia o Messias viria, o rei de Israel estabeleceria paz, prosperidade naquele povo. E os irmãos querem que Jesus apareça como esse Messias, a qual os textos proféticos apontam. Mas Jesus vai o quê? Em segredo. Jesus vai em segredo, ele também está lá. O rei está em Jerusalém, mas em segredo. O rei deles. O nosso rei está lá, mas em segredo. E as pessoas estavam confusas. Será que ele é bom? Será que ele é ruim? Algumas pessoas diziam, não, ele é ruim porque ele leva as pessoas ao engano, ele perturba a paz, ele confunde a cabeça das pessoas. Alguém poderia dizer isso a respeito do evangelho ou dos cristãos. Ser cristão nesse mundo é bom ou é ruim? As pessoas do lado de fora, elas começam a especular. É bom por causa disso, por causa daquilo. Talvez eu serei cristão, talvez eu me tornarei um crente, mas isso parece algo ruim. Porque aí eu não vou poder mais beber, eu não vou poder mais fumar, não vou poder mais ter relação ilícita fora do casamento. Você está entendendo? Que aí eu vou ter que acertar minhas coisas no trabalho, não vou poder mais ser corrupto. As pessoas vão perguntando, é bom ou é ruim? As pessoas vão, eu não vou ser mais amigo de todo mundo. Certas pessoas, eu não vou ter certos privilégios na sociedade. Então as pessoas começam a fazer essa mesma coisa que fizeram com Jesus. Ele é bom ou ele é ruim? Vamos começar a colocar aqui na nossa balança do que é bom e o que é ruim. Percebam que as pessoas estão julgando bondade e ruindade de acordo com as suas concepções disso, não de acordo com a vontade de Deus. Outras pessoas diziam, não, ele é bom, porque você vê as coisas que ele faz. Vocês lembram das palavras, dos milagres? Então ele é bom. Então as pessoas também estavam julgando Jesus pelo seu passado, pela sua trajetória, por aquilo que ele estava fazendo. A questão é que Jesus colocava uma pulga atrás da orelha. Ele coloca essa pulga atrás da orelha, na orelha de todos nós. Será que vale a pena se tornar um cristão? Será que vale a pena seguir a Jesus? Será que vale a pena obedecer a palavra? Como que vai ser a minha vida? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder com isso? Essa pulga, ela vem para trás da orelha de todos nós. De todos nós. Quando nós pregamos esse Jesus nesse mundo aí, as pessoas estão fazendo esse tipo de julgamento aqui. Porque quando você prega Jesus às pessoas, existem muitas coisas a serem abandonadas. Você acha que a pessoa não pensa sobre isso, não? Se eu me converter, eu vou ter que abandonar essa maneira de viver. Se eu me converter, eu vou ter que viver como essa pessoa que está me pregando o evangelho. Então as pessoas começam então a razoar, elas começam então a colocar na conta o que vai acontecer com a vida delas. Não pense que tem alguém que escute o evangelho, entra no ouvido e sai do outro. O evangelho, ou ele causa essa atração, ou ele causa essa rejeição. E essa rejeição tem um motivo. É porque o evangelho ele viola a nossa liberdade. Escuta o que eu estou te dizendo aqui. O evangelho diz assim, você não pode mais viver do jeito que você acha que deve viver. Você tem que viver sobre o domínio e o governo de um soberano. E esse soberano é Jesus Cristo. Isso incomoda as pessoas. Ou isso atrai as pessoas. Só existem duas respostas. Não existe neutralidade para quem escuta o evangelho. Ou a pessoa rejeita o evangelho, ou ela abraça o evangelho. É isso que Jesus causa nas pessoas. É isso que o Messias causa nas pessoas, essa confusão. Será que ele é bom? Será que ele é ruim? Será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena ser seguidor de Jesus? Será que vale a pena realmente ser crente? Será que vale a pena eu me juntar a uma igreja? Será que vale a pena o caminho do discipulado? Pode ser bom, pode ser ruim. As pessoas entram nessa crise. Nessa crise. Quem pode acabar com essa crise de maneira positiva? Somente o Espírito Santo. Quem pode acabar com essa crise no coração dos irmãos? De que se ele é o Messias, quem pode convencer os irmãos de Jesus a crerem no seu irmão, não somente como seu irmão de sangue, mas como o Senhor da vida deles? Somente o Espírito Santo. Quem pode tirar dessas pessoas o medo? Porque olha só, elas estavam com medo de falar publicamente se ele era bom ou ruim, ou seja, ter uma conversa franca. Por quê? Porque vai que alguma autoridade do povo judeu escuta.
e a gente então é taxado, ou a gente é caracterizado como um dos seguidores dele, a gente vai sofrer as mesmas consequências que ele. Era isso. As pessoas sabiam que as autoridades judaicas queriam matar Jesus. E eles estavam com tanto medo disso, de que vai que eles estão conversando sobre Jesus, e aí alguém fala assim, ah lá, um seguidor de Jesus, então ele também vai para a morte, vai morrer como seu mestre. Você percebe isso aqui no texto? Então, olha só, quando nós vencemos o medo da perseguição, nós vencemos o medo da repressão das autoridades, do sistema, o medo do mundo, nós perdemos o medo de conversar publicamente sobre essa consequência. É bom ou é ruim? É bom ou é ruim? A gente começa a se abrir realmente para isso. E a gente começa a chegar numa conclusão de que é bom, e de que mesmo que alguém nos pegue, mesmo que alguém nos coloque em prisões, mesmo que a gente seja, de alguma maneira, perseguido, vale a pena, porque Jesus é bom. Jesus é bom. Essa concepção não é a nossa própria concepção de que Deus é bom, de que Jesus é bom, de que segui-lo é algo bom, é algo certeiro. Essa concepção não vem de nós, mas é dom de Deus. É o Espírito Santo que nos convence de que seguir a Cristo é bom. E nós passamos da experiência, que é só se relacionar com Cristo, nos milagres, nas experiências, e nós passamos à união com Cristo pela fé. Nós somos convencidos de que Ele é bom e vale a pena. E vale a pena segui-lo. E vale a pena. Por mais que muitos entre nós tenham medo de confessar, medo de conversar, medo de terem conversas sinceras, de realmente colocar os prós e os contras, e existem muitos prós e muitos contras. Existem muitos. Mas uma coisa é certa, essa vida só vale a pena se for diante de Jesus. Seguindo Ele pela fé, sendo transformado. Se o Messias está em oculto nessa festa, para mim Ele já se revelou. Se Ele está oculto para muitas pessoas, se muitas pessoas ainda não perceberam que de fato Ele é o Messias, e eu não preciso que Ele me prove mais nada, eu não preciso que Ele apareça publicamente em um lugar para segui-lo, para entregar o meu coração a Ele, para viver submisso à sua palavra, eu não preciso mais disso. Por quê? Porque um dia Ele me encontrou e o Espírito Santo me convenceu de que Ele é bom, de que Ele é bom. Amém? Amém. Se você é seguidor de Jesus, você vai enfrentar oposições nessa vida. Guarda isso no seu coração. Não é para te desanimar, é para você estar preparado. Rejeição de familiares, de amigos, de gente no trabalho, de gente, às vezes você vai estar conversando alguma coisa e você vai falar, eu não creio nisso, eu creio que a vida é assim, de acordo com as Escrituras. Essas pessoas, elas vão ficar incomodadas. Isso aí você pode ter certeza, entendeu? Mas não abra mão de uma vida diante de Deus, uma vida que segue Jesus. Então tenha isso no seu coração, tenha que Jesus te chama para esse compromisso pela fé, para que você não precise de mais nada, não faça sugestões como os irmãos aqui de Jesus fizeram. Por que você não aparece? Seria muito mais fácil, fala a verdade, gente. Se Jesus aparecesse na Praça 7 ali, né, encarnado, mostrasse os cravos e tal. Ei, gente, olha aqui, ó, ressuscitei mesmo, vocês estão tudo errado e os crentes estão certos, né? Aí acabou, já é a hora, né? E aí deixava passar ali na reportagem lá, né, 24 horas, quem viu, creu, subiu, né? Quem não viu, não seria mais fácil isso aí? Pronto, seria mais fácil o nosso entendimento. É o nosso plano, é a nossa sugestão para Deus. Você pode dar a sugestão para Deus, amém? Não tenha certeza que ela será ouvida, entendeu? Então os irmãos de Jesus falaram assim, por que você não faz isso? Alguém que quer ser conhecido pelo mundo, porque tem que ir para Jerusalém, tem que ir para o lugar principal. Por que Jesus não aparece lá em Brasília lá, e aí as câmeras tudo apontam lá, e aí ele fala, tá tudo errado, ou tá certo... E aí resolve o negócio todo, porque não é assim que Deus decidiu agir na história, na realidade. Ele decidiu agir na realidade através disso aqui que a gente vive. Cristianismo. Seguir Jesus pela fé. Jesus fez uma oração antes da sua morte que é: Senhor, aqueles que virão a crer em mim, guarda eles.
Ou seja, existe uma relação e Deus, e Jesus fez essa oração por nós. Aquelas pessoas que não viram, mas creram. Que não precisam dos milagres para crer, para acreditar. Não precisam de uma aparição pública de Jesus para se unir a Ele pela fé. Por quê? Porque a palavra de Deus hoje nos apresenta esse Jesus que só pode ser acessado pela fé. Então somente creia, entregue a sua vida a Ele, viva para Ele integralmente, inteiramente, amando, desejando, buscando. Eu sei que ainda existem certas coisas na vida de vocês para serem acertadas, mas tragam essas coisas para Jesus e falar: aqui está Jesus, quem eu sou, meu pecado, minha natureza, minha carnalidade, mas o meu coração também está aqui e eu quero ser lavado, eu quero ser conduzido, eu quero ser guiado, eu quero ter uma vida transformada, eu quero viver para o Senhor. Amém?